Marco Vinícius, é uma honra tê-lo aqui mais uma vez, ele já teve outras vezes, quem não conhece, né? Um homem de Deus, ele, a esposa, é uma família de Deus. E eu quero agradecer a Deus por tê-los aqui conosco, né? Aos nossos irmãos que têm estado nesse ministério da família, aos nossos visitantes mais uma vez, sejam bem-vindos e que essa não seja a última vez, tem muitas outras vezes para vir. Vamos orar então, entregar a palavra então ao pastor e ele vai trazer até nós o recado de Deus que já Deus colocou em seu coração. Oremos então. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por todas as bênçãos. E agora te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra, trazida através do Teu servo, que ele possa transmitir aquilo que o Senhor já preparou. E pedimos que a Tua palavra surta o efeito nos corações de cada um aqui presente. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Bom poder estarmos mais uma vez aqui nessa casa essa de oração. Agradeço o pastor Denilson pela confiança, mais uma vez, de nos dar a oportunidade de estar dividindo a palavra de Deus com a igreja. Eu sou pastor ali na Igreja Batista do Coafá, pastor auxiliar ali, e quando então a gente recebe o convite para estar falando aqui nessa igreja amada, igreja essa que transmite, a verdade e a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que traz esperança às famílias. É a verdade. Só através da verdade é que as famílias vão ter a verdadeira esperança. Antes de começar a pregar, eu quero apresentar a minha esposa, a Vânia, que ela fique de pé. Como o irmão João já falou, o irmão José Bento já falou, nós temos 29 anos de casado, completamos em maio. Temos 2 filhos, o Vinícius e a Isabelle, o Vinícius com 28 anos e a Isabelle com 26. Obrigado, meus irmãos. E, irmãos, quando o irmão José Bento nos fez o convite para estar pregando aqui, e ele nos passou o tema 2 dias depois, mais ou menos, e na segunda-feira eu comecei a trabalhar em cima do tema. E comecei a trabalhar e eu tenho um compromisso com o Senhor de estar pronto a falar aquilo que Ele coloca em nosso coração. E é muito difícil, às vezes, a gente entender aquilo que Deus tem a falar à igreja, e a começar primeiro no pastor, que vai transmitir o recado. E eu estava com o sermão pronto. Quinta-feira eu já estava com o meu sermão pronto, irmão José Bento. E aí, orando a Deus diariamente, Senhor, confirma aquilo que Tu queres que eu fale à Tua igreja. E, meus irmãos, o Senhor muda tudo. Ontem, para os irmãos terem uma ideia, eu fui dormir 3 horas da manhã. Hoje, 5 horas, a gente concluiu a mensagem que Ele colocou no nosso coração. Micaías, ele vai dizer que ele fala aquilo que o Senhor coloca no seu coração, aquilo que o povo precisa escutar. Micaías experimenta uma prisão por falar a verdade, pastor Denilson. E às vezes, meus irmãos, a responsabilidade que o pastor tem de anunciar a verdade, a sua palavra, é muito séria, muito séria. Eu louvo a Deus porque todas as vezes que eu sou convidado a falar nessa igreja, eu tenho liberdade pelo Espírito Santo de colocar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Nessa noite eu quero falar com os irmãos um tema que há esperança para a família. Sim, há esperança. Nós lemos aqui o texto de Jairo, a filha de Jairo, texto muito oportuno, aonde ele tem a sua filha, o texto vai falar moribunda, ela está em coma, praticamente morta. E há um momento quando Jairo prossegue com Jesus na sua caminhada, e há um momento que eles falam, algumas pessoas falam, olha, não oportuna mais o mestre,
não tem mais jeito, a sua filha morreu. Ah, meu irmão, como nós precisamos, como famílias, receber essa palavra de Jesus, como Jairo recebeu. Não temas, pastor Denilson, não temas, irmão José Bento, não tema, Marcos Vinícius, crê somente. A esperança, meus irmãos, que tem que nutrir o nosso coração é essa palavra de Jesus. Crê somente, não temas. Não temas, crê somente. Há esperança para a família. Como o pastor falou aqui, que orou pelos casais, a família hoje é tida como uma instituição falida pelo mundo. A instituição falida. A partir de Abraão, meus irmãos, o Senhor fala: Abraão, a partir de ti todas as famílias serão benditas. Meu irmão, em nome de Jesus, a sua família é bendita no Senhor. A sua família é bendita no Senhor. Se o mundo prega desesperança, eu quero te dizer nessa noite, há esperança para a sua família, há esperança para a sua casa, há esperança, meus irmãos. Isso precisa nutrir o meu coração e o seu coração. Sabe por quê? Porque nós, como 29 anos de casado, já passamos por vários vales, vários vales. Irmão José, talvez o irmão passou já por vários vales. E sabe qual a orientação do Senhor, meus irmãos, quando nós atravessamos vales? Cave poços. Precisamos cavar poços, meus irmãos. O poço da oração, o poço da submissão, o poço da renúncia. Renúncia, casamento é renúncia. É você escutar às vezes coisas que entristecem o teu coração, que fere a tua alma, mas você relevar, porque você está no Senhor. Porque você está no Senhor, e quando nós estamos no Senhor, a gente cava poços em meus vales. Eu quero falar com vocês nessa noite de uma mulher, até que o título dela, que a Bíblia dá, que a palavra dá, é um título pejorativo, mas era a realidade de vida que ela vivia. Eu quero falar de Raabe, uma prostituta que foi instrumento de salvação para toda a sua família. Uma cidade que estava condenada à morte pelo Senhor. O Senhor fala a Josué: entra, entregarei toda a cidade nas tuas mãos, e todos precisam ser ceifados. E aquela mulher entendia quem era o Senhor, meus irmãos, e as atitudes de fé daquela mulher levam esperança a toda a sua casa, a toda a sua família. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Josué, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 20. Josué, capítulo 2, do verso 1 até o verso 20, eu vou ler na minha versão, eu não sei se a igreja vai projetar, mas acompanhe a leitura, por favor. Diz assim, na minha versão: e enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado.
E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até os vales, e fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu ele sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, ao qual destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e é embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, porque vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livraste as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciares esse nosso negócio, e será, pois que dando-se ao Senhor está a terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. E ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontres os perseguidores, e escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, os teus irmãos, e toda a tua família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele não se puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Amém, meus irmãos? Essa é uma palavra que nós queremos dividir com a igreja nessa noite. Atitude de fé que traz esperança para a família. A Raabe era uma mulher cananeia, pagã. Talvez ela tenha sido sacerdotisa de uma religião pagã. Ela casa, depois desse episódio, com o israelita, com Salmão. Está registrado lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 5, na genealogia de Jesus. Ela torna-se ancestral de Davi e de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, verso 16. Raabe se encontra na lista dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Essa é uma prostituta que ela entende a quem residia o poder de Deus. Aonde residia o poder de Deus? O Deus que ela precisava servir, o Deus que ela precisava depositar a fé dela para que a história dela, a história da sua família mudasse. Há esperança para a família, meus irmãos. A verdade, a Bíblia, ela traz essas esperanças. Esperança essa que Raabe, ela quando olha para o quadro, para a situação, ela reconhece quem é o Deus dos judeus, ela reconhece quem é o Deus de Israel. Ela vai dizer: Ele é Deus do alto do céu e é Deus da terra. Ele abriu o Mar Vermelho. Ela fez menção de um fato que aconteceu há 40 anos atrás, mas ela sabia eles sabiam o que esse Deus poderia fazer com eles. Ela está condenada à morte, meus irmãos. Ela e a sua família está condenada à morte. Mas Raabe, ela vai entender, pelas suas atitudes de fé, que havia esperança para ela e para a sua casa. Sabe, meus irmãos, a casa hoje, quando nós olhamos para a figura da casa, da família,
aonde tristezas quando recebemos notícias de lares que têm sido destroçados, lares que têm sido pela cultura dessa modernização que a gente vive, do relativismo moral que a gente vive, como tem sido destrutivo as famílias, as casas que hoje fazem parte da nossa história, da nossa sociedade. Eu quero pensar em 3 atitudes de fé que levaram esperança à família de Raabe. 3 atitudes, meus irmãos, que Raabe teve, que foi instrumento de salvação para a sua vida e para a sua família. A primeira está lá no verso 9 ao verso 11. Ela fala que temos ouvido, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Meus irmãos, a primeira atitude de Raabe é acreditar no improvável. Primeira atitude de fé de Raabe é acreditar no improvável, meus irmãos. É acreditar. Quando todos dizem que não há mais jeito, quando todos dizem, olha, seu casamento está falido, os seus filhos não têm mais jeito, eu quero dizer para você, acredite no improvável. Por mais que as coisas ao teu entorno estejam te levando a acreditar que aquilo vai acontecer, mas a palavra de Deus é a última palavra, meus irmãos. A palavra de Deus é a última palavra. Ela reconhece estar diante desses 2 espias e ela fala, olha, o nosso coração da nossa gente está desmaiado diante de vós, porque nós sabemos o Deus que você serve. E esse Deus vai nos consumir, esse Deus vai tomar essa cidade por completo. Raabe acredita no improvável, meus irmãos. Há esperança para a família. Quando tudo em torno está dizendo que não tem mais jeito, há jeito, meus irmãos. A solução é acreditar no improvável, uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Ela acredita no improvável. Raabe estava inserida, meus irmãos, numa raça condenada à morte. Ela estava condenada à morte. Sabe, meus irmãos, a esperança, ela nunca é inferior à fé, mas sim a extensão da fé. A esperança é a confiança na consumação da graça futura. A esperança é a consumação da graça futura. Raabe experimenta isso. No improvável, ela experimenta a salvação da sua família. A esperança, ela é a consumação da graça futura, a imutabilidade da graça. Graça sobre graça, João vai dizer isso no seu primeiro capítulo do seu evangelho, é graça sobre graça. Essa é a esperança, é acreditar no improvável. Foi a primeira atitude de Raabe. No verso 11 ela vai dizer, o Senhor vosso Deus é Deus de cima dos céus e embaixo da terra. E quando a gente vê essa declaração de Raabe, eu começo a pensar, séculos mais tarde, a mesma declaração de Pedro, que está inserida lá em Mateus 16, do verso 16 ao verso 17, capítulo 16, 16 ao 17, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem vocês que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros que você é profeta. E Pedro, com muita propriedade, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Raabe tem a mesma percepção de Pedro, meus irmãos. Ela fala, olha, aos espias, o seu Deus é Deus do céu e também é o Deus da terra. Ela sabia que o poder residia nesse Deus. A esperança, meus irmãos, para a família, quando a gente acredita no improvável. O improvável, ele hoje faz parte da nossa existência. Quando todos dizem que não há mais jeito. Quando eu olho para filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, filhos que às vezes foram criados no Evangelho, mas que estão distantes da casa do Senhor. Esposa, esposo, que foram conduzidos ao altar na casa do Senhor, mas de repente se desviou da fé. E aí eu olho para Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Alguns olham para esse texto com a prodigalidade do ser humano, do filho,
Mas a verdade, meus irmãos, ali é a graça do Senhor. É a graça do Senhor que não desistiu daquele filho. Aquele filho que pede a sua herança para gastar nos seus deleites. Mas aquele pai não questiona. Aquele pai está com amor, com o coração cheio de amor, pronto a abraçar aquele filho. É a graça que deve ser exercida no nosso lar, no nosso relacionamento, na nossa família. Acreditar no improvável, meus irmãos. As crises morais têm destruído o perfil da família. Alguns advogam a ideia de um cristianismo sincrético que precisa revisar a nossa fé para adaptar a nossa cultura. Há essa proclamação de alguns teólogos liberais, acreditam que a nossa fé, ela precisa se adaptar à nossa cultura. A palavra de Deus é imutável, meus irmãos. A palavra de Deus é imutável. Alguns querem fazer isso para atender às suas necessidades, às suas vaidades, os seus pecados escondidos, onde o seu coração armazena pecados cauterizados, pecados não confessados. É por isso que há essa necessidade de adaptar a nossa fé para a nossa cultura de hoje, onde a normalidade tomou conta dos nossos arraiais, meus irmãos. Adultérios, traições, sabe, famílias, precisamos entender o que tem causado na nossa casa a separação, o que tem causado o esfriamento, o que tem causado, meus irmãos, muitas das vezes o afastamento da família, do casal. Raabe, a primeira atitude que ela tem de esperança é que ela entende que ela precisa acreditar no improvável. Alguns advogam essa ideia porque querem viver esse relativismo moral que a gente vive hoje. Mas existe uma segunda atitude de Raabe que eu quero dividir com os irmãos, com a igreja nessa noite. Está lá no verso 12 ao verso 14, onde ela pede justamente por sua família. Uma fé que é nascida de Deus, meus irmãos, sempre evidencia a salvação de outros. Uma fé que é nascida de Deus, ela sempre evidencia a salvação de outros. Raabe, ela entende que a sua família precisava ser salva, precisava alcançar essa graça maravilhosa, essa graça do nosso Senhor. No verso 13, ela vai dizer: dareis a vida a meu pai, a minha mãe, meus irmãos e irmãs, e que te levamos as nossas vidas até a morte. Ela não roga, Raabe, ela procura pela sua fé e amor a salvação de toda a sua casa. Ela não roga só por ela, mas também pela família. Atos 10, quando resiste o encontro de Pedro com Cornélios, quando Cornélios precisava ouvir o que Deus tinha a falar com ele, lá em Atos 10, e Cornélio, quando recebe Pedro, Cornélio tem uma preocupação, meus irmãos, como Raabe, ele reúne a sua família, ele reúne os seus amigos para ouvir o que Pedro tinha a dizer da parte de Deus. Há uma preocupação, uma fé que é nascida de Deus, ela sempre evidencia a salvação dos outros, meus irmãos. E aí a gente vai ver justamente que Raabe, a preocupação dela, ela entende que sem Deus a vida não tem nenhum propósito, e sem propósito a vida não tem significado, e sem um significado a vida não tem relevância ou esperança, meus irmãos. Uma vida sem Deus, ela não tem relevância e não tem esperança. Não tem esperança. Deus, ele nutre no nosso coração essa esperança, essa fé, como eu falei, que é a consumação da graça futura. Raabe experimentou isso e ela vê o que aconteceu na vida dela e na vida da sua família. Sabe, quando nós estamos muito preocupados, como diz aí fora, desculpa o termo, olhando para o nosso próprio umbigo e esquecemos dos demais, daqueles que estão ao nosso redor. A salvação é individual, sim, meus irmãos, a salvação é individual. Mas Paulo vai dizer em uma das suas cartas: aqueles que não cuidam dos seus é pior do que os incrédulos. Aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Meu irmão, minha irmã, se você tem pai,
Se você tem mãe, cuida do seu pai, cuida da sua mãe. Tem irmãos, cuida dos seus irmãos. Ora por eles. Peça a Deus para que, se ainda não tiveram uma experiência com Cristo, eles sejam alcançados pela graça salvífica de Jesus. Graça salvífica. Todos os nossos precisam disso. Há muitos anos atrás, Deus tem colocado no meu coração de orar por todos os meus familiares. Eu não deixo de fazer o meu devocional de manhã sem orar pelos meus cunhados, minhas cunhadas, sobrinhas, pessoas que precisam ser alvos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Você tem feito isso pelos seus? Se não, meus irmãos, passa a fazer isso a partir de hoje. Raabe, havia uma preocupação dela de não só se salvar, mas de salvar toda a sua casa, toda a sua família. Toda a sua família. A graça que foi lhe dada, meus irmãos, ela precisa ser passada, ela precisa ser divulgada, anunciada. Essa semana, a Vânia me mostra um vídeo, e como aquele vídeo me edificou, meus irmãos, eu não sou muito fã de redes sociais, eu não consigo muito me dedicar a redes sociais. E Vânia, na hora de dormir, me mostra um vídeo, pastor Denilson, do pastor José Valadão. E aí, quem está lá era o Silvio Santos, lá na igreja dele da Lagoinha. E aí eles deram a palavra a Silvio Santos, para que Silvio Santos pronunciasse alguma coisa. E ali Silvio Santos faz um relato, meus irmãos, que a família dele, pastor Denilson, havia conhecido Jesus através de um funcionário antigo da casa deles. Através daquele funcionário, toda a casa do Silvio Santos se rendeu a Cristo, meus irmãos. Toda aquela casa. A graça que a gente recebe, meus irmãos, essa graça, ela precisa ser transmitida. Ela precisa ser transmitida. Ela precisa ter um endereço. Volto a repetir, se você não ora pelos seus, passa a fazer isso a partir de hoje. Ora pelo seu irmão, pelo seu sobrinho, sua sobrinha, cunhado, cunhada, todos os seus, a sua parentela. Raabe, houve essa preocupação com ela. Ela sabia que sem Deus a vida não tem relevância, a vida não tinha esperança. Mas a terceira atitude de Raabe, de fé de Raabe, que leva a esperança à sua família, está no verso 18 e no verso 19. Raabe, ela creu na obra redentora de Cristo que salva. Raabe, ela creu na obra redentora de Cristo que salva. O cordão de fio de escarlate, meus irmãos, ela permitia que o exército de Israel identificasse a casa de Raabe e poupasse todos em seu interior. O cordão de escarlate, meus irmãos, lhe garantia a salvação de todos dentro daquela casa. A semelhança ao sangue do cordeiro que guardou as casas dos israelitas na praga destruidora na noite da primeira Páscoa. Está lá em Êxodo 12, do verso 1 ao verso 3. Quando o Senhor anuncia a Moisés que o anjo passaria, o anjo da morte passaria e destruiria todos os primogênitos daquele local. E a casa que ia ser poupada, ela precisava ser aspergida pelo sangue do cordeiro. O cordão de escarlate, ela representa, meus irmãos, justamente isso. A salvação daquela família. Toda a casa de Jericó seria destruída. Toda a família seria destruída. Mas a casa de Raabe não, porque eles colocaram ali como sinal o cordão de escarlate. Era segurança para que aquela casa não fosse destruída, para que aquela família não fosse consumida. Sabe, meus irmãos, a nossa casa, ela precisa estar com o sangue do Cordeiro aspergido em cada membro da nossa família. Infelizmente, alguns servos de Deus têm dado abertura dentro da sua casa com coisas que profanam o nome de Deus. Desculpa essa palavra, mas eu tenho visto isso. Programas que profanam o nome de Deus. Televisores ligados, vê se tu vai fazer uma visita e a pessoa está vendo um programa que não glorifica o nome de Deus. Reality shows que estão passando aí nas televisões. Crentes estão perdendo tempo vendo esse tipo de programa. A sua casa, meus irmãos, ela está prévia a ser derrubada pelo inimigo.
porque o irmão, a irmã, não está tendo a sabedoria, a vigilância de manter o sangue de Cristo, do Cordeiro, na sua casa, na sua residência, dentro dos seus princípios. Aniversários de crente, aonde na sua geladeira é colocada cerveja, bebidas alcoólicas, não combina, meus irmãos. Sede santo, porque eu sou santo. Josué fala para o povo: olha, santificai-vos, pois o Senhor fará maravilha amanhã no nosso meio. Meus irmãos, Deus não muda, Ele é imutável. Santificai-vos, porque o Senhor quer fazer maravilha na sua casa. Santifica, meus irmãos, a sua casa. Santifica os teus lábios. O que teus lábios têm proferido? O que teus lábios têm proferido? O que o teu coração tem armazenado, meus irmãos? A tua casa pode sofrer uma destruição. Em nome de Jesus, que nessa noite você saia daqui com esse compromisso, não comigo nem com o pastor Denilson, mas com o Senhor da igreja, de santificar a sua casa, de santificar a sua vida, porque assim vai haver esperança para você, vai haver esperança para os seus filhos, vai haver esperança para o seu pai, para a sua mãe. É isso que o Senhor quer dizer, é isso que Raabe entendeu, meus irmãos. A atitude dela foi essa, ela reconhecia que aquele cordão, ela estaria ali sendo protegida pelo Senhor, aquele cordão de escarlate. Assim como o povo na primeira Páscoa, eles tiveram que aspergir as portas das suas casas, para que o anjo da morte passasse direto, e que seus primogênitos não fossem consumidos. Esse é o Senhor que nós servimos, meus irmãos. Esse é o Senhor que deu o seu sangue pela Igreja Batista da Água Branca. Esse é o Senhor que quer te salvar, que quer salvar a sua família. Esse é o Senhor que ainda quer trazer esperança ao seu coração para a sua casa. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor que nós servimos, meus irmãos. O cordão de escarlate garantia a salvação de todos dentro daquela casa, a semelhança do Cordeiro. Igualmente, meus irmãos, nos vale ao futuro, quando Cristo viria a verter o seu sangue na cruz para salvar todos que se abrigam nele pela fé. O cordão simboliza a obra redentora de que Cristo salva. A vida só tem sentido quando Deus reina efetivamente no coração do homem, meus irmãos. Eu quero concluir esse sermão nessa noite. Como eu falei para os irmãos, foi o sermão que o Senhor colocou no meu coração, diante do tema que foi proposto. A segurança, meus irmãos, ela foi garantida para todos que ficassem dentro da casa, o qual o cordão de escarlate representava. Só vai haver esperança para as nossas famílias, enquanto nós ficamos na casa de segurança protegida pelo sangue de Cristo. Sair desta casa, meus irmãos, de segurança, onde Cristo habita, que a fé em Cristo está, ela vai resultar em destruição. A casa que tem abandonado a fé em Cristo, é uma casa que vai experimentar a destruição. Raabe entendeu que essas três atitudes que ela teve diante daqueles dois espias, diante de Deus, ela encontrou êxito. Como eu falei no início, Raabe, que ela casa com o Salmo, um israelita. Raabe está inserida no livro, na galeria da fé, lá em Hebreus 11. Tiago menciona também Raabe como a obra que ela fez. Meus irmãos, a vida de Raabe, ela vira a chave, ela muda. De destruída, ela passa a ser um referencial, que hoje ela é mencionada, a sua atitude serve de experiência, de fé para mim e para você. Que o Senhor abençoe cada família aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui meio desesperançoso com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Meus irmãos, que o Senhor possa revelar no seu coração aquilo que tem causado alienação na sua casa, na sua família. Que você possa realmente colocar diante do Senhor a sua família, reconhecendo que nele há esperança. Que o Senhor os abençoe, que repouse sobre a sua casa e sobre cada membro da sua família o amor de Deus. Amém?